Meus irmãos, começo hoje uma meditação, uma série de meditações, tanto no domingo quanto na quarta-feira, mas especialmente na quarta-feira, sobre a importância, a relevância dos 10 mandamentos para todos os tempos e para todos os povos. Então, este é um assunto importante que tem a ver com este momento que a gente vive aí de flexibilidade, mas não tanto no que tange ao cuidado da proteção, mas flexibilidade moral. E é bom a gente reafirmar a importância dos 10 mandamentos, que não são coisas do passado, não está nada ultrapassado, e mesmo que alguns elementos tenham, digamos assim, tido a necessidade de ser modificado, e nós, então, Jesus Cristo fez isso, trazendo novo significado e nova interpretação de alguns pontos dos 10 mandamentos, alguns deles até aprofundando mais a sua importância e outros detalhes. No próximo domingo quero falar sobre Jesus e os 10 mandamentos e como ele ressignificou, como ele interpretou e como ele confirmou esses 10 mandamentos. Meus irmãos, o texto que nós vamos meditar é os textos de Êxodo 19 e 20. Então, vou pensar alguns versículos bíblicos para a nossa inspiração. Todos conhecem os 10 mandamentos. Às vezes a gente não consegue lembrar, mas se eu pedir aqui alguém para vir aqui à frente e recitar os 10, talvez se lembre de 5 ou 6, né? Sempre vai ficar faltando um. Não que não saiba, mas às vezes não nos lembramos e na sequência. Ou mesmo não estando na sequência. Mas é bom que a gente tenha isso guardado no coração. Toda a sequência dos 10 mandamentos para você se lembrar. Esses 10 mandamentos não é uma coisa inventada pelo homem. Foi um preceito, mandamentos dados por Deus. E esse momento em que Deus deu esses 10 mandamentos a Moisés e ao povo de Israel, foi 3 meses depois que eles tinham saído do Egito, da escravidão, de 430 anos de escravidão. Eles então estavam agora lá ao pé do Monte Sinai, e eles então receberam de Deus os 10 mandamentos. E este monte era exatamente aquele monte em que Moisés havia recebido a sua chamada, né? Monte Sinai ou Monte Horebe. Para esses 10 mandamentos, eu queria rapidamente falar sobre 10 verdades que temos a respeito desses 10 mandamentos. Eu não vou falar sobre os 10 mandamentos hoje, eu vou discuti-los ao longo das quartas-feiras, mas hoje eu quero falar alguma coisa mais geral a respeito de todos eles. Então, 10 verdades sobre esses 10 mandamentos. A primeira verdade destes 10 mandamentos é que os 10 mandamentos são os termos de um pacto, de uma aliança de Deus conosco. Isso precisa ficar muito claro. Deus propôs um pacto. Deus disse: eu vou lhes dar um pacto, eu vou lhes dar uma tábua com as leis e sintetizando-as em 10 mandamentos. E ele diz: eu espero que vocês sigam, eu espero que vocês espontaneamente recebam esses mandamentos como de vocês, para o bem da alma de vocês. E lá em Êxodo, capítulo 19, versos 5 e 6, Deus vai dizer através do profeta Moisés: agora, se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha,
vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Meus irmãos, este versículo, que vai ficar aí exposto, ele vai nos dizer que os 10 mandamentos não foi uma imposição de Deus. Vocês têm que seguir isto. Não é uma imposição autoritária, mas é produto de uma aliança que deveria ser aceito por outra parte. Deus não impõe nada. E esses mandamentos foram aceitos voluntariamente e espontaneamente, antes de eles serem mencionados, e depois que eles foram mencionados, nós vamos ver o povo aceitando estes mandamentos. O Êxodo 19, verso 8 vai dizer: o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Então, não adianta Deus mandar os mandamentos se no coração deles não estavam, ou o coração deles não estava propenso a recebê-los. Talvez Deus nem mandasse, ou mandaria a si mesmo para, digamos assim, desencargo de consciência, porque eu os avisei. Assim funciona, os mandamentos são válidos até hoje, e eles estão aí para serem cumpridos, e alguns foram ressignificados, mas é um preceito mundial para todos os tempos, para todos os povos e para todos os que se submetem a ele e querem fazer esta aliança com Deus. E alguém disse, muito interessante, eu anotei aí para os irmãos acompanharem: aos olhos do autossuficiente homem pós-moderno, o Decálogo, ou os 10 mandamentos, parece ser uma lista de proibições estabelecidas por um Deus estraga-prazeres, tirânico e mandão, quando na verdade não é isso. Na verdade, eles constituem o passaporte para uma vida equilibrada, harmoniosa e consequentemente feliz. Uma demonstração de um pai gentil, carinhoso e devotado para com a humanidade. Meus irmãos, nós obedecemos fielmente, o acordo é esse, a aliança é essa. Nós obedecemos fielmente e guardamos a aliança de Deus. E Deus fará por nós 3 coisas aqui que Ele promete. Nós seremos povo especial de Deus, nós seremos os seus tesouros pessoais. Que coisa importante a gente saber que, ao sermos fiéis aos mandamentos de Deus, nós somos tesouro de Deus. Infelizmente, a grande, imensa maioria da humanidade não tem essa bênção de ser um tesouro de Deus. São apenas criaturas de Deus, não são filhos de Deus, não são tesouros do Senhor. E diz mais, também serão os seus sacerdotes, nós seremos os sacerdotes do Senhor, nós ministraremos às pessoas, nós oraremos pelas pessoas, nós seremos usados pelo Senhor com unção, com poder para abençoar a humanidade. Nós somos todos sacerdotes, aqueles que estão comprometidos com Deus, com Jesus e cumprem os seus mandamentos. Em terceiro lugar, nós faremos parte de uma nação santa. Israel teve a sua oportunidade, a grande maioria desperdiçou essa oportunidade de ser um povo escolhido, um tesouro de Deus, de ser um povo que seria sacerdote de Deus, um povo que seria nação santa. Agora, esta oportunidade foi dada a todo mundo, de todos os povos, de todas as nações, de todos os tempos. Basta a gente crer em Jesus Cristo, recebê-lo como nosso Salvador e estar disposto em nosso coração a cumprir os mandamentos de Deus, sabendo que eles são difíceis e que a gente vai, de vez em quando, falha em um e outro, mas temos a nossa esperança, temos o caminho para a nossa redenção, a nossa remissão das nossas falhas, mas o nosso coração continua firme na lei e nos mandamentos do Senhor. A segunda observação é que os
Os 10 mandamentos, meus irmãos, têm direcionado, ou têm direcionamentos tanto verticais quanto horizontais. Vejam que são 10 mandamentos. Desses 10 mandamentos, 4 deles, os 4 primeiros, se direcionam a Deus. É nosso compromisso, a nossa relação com Deus. E os 6 últimos mandamentos é o nosso compromisso com os nossos irmãos, com o nosso próximo, com as pessoas deste mundo. E a gente tem que, digamos assim, até agradecer que são só 10 mandamentos, né? Os fariseus insatisfeitos, em cima desses 10 mandamentos, criaram mais 612 outros mandamentos para, digamos assim, tornar ainda mais pesada. E aí Jesus, na sua sabedoria divina, transformou esses 12 e sintetizou em 2. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, porque este mandamento sintetiza toda a lei. Então, um pensador, um jornalista, ele é até ateu, mas chamado Merken, americano, ele disse: digam o que quiserem sobre os 10 mandamentos, devemos dar-nos por felizes por eles não passarem de 10. Mas são os 10 bem significativos e que abrangem toda a dimensão da vida em vários aspectos. Vamos ver então cada um desses mandamentos, primeiro na nossa relação do ser humano com Deus. E aí são 4, e estão no Êxodo 20, de 1 a 11. E eu vou ler e aí vocês vão acompanhando aí na projeção. E Deus falou todas estas palavras, foi Deus que falou: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Aí vem o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim, em outra versão, diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas e debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração. Então vejam que ele disse: não fareis para ti imagem de escultura, quer dizer, não elaborarão isso, não farão estas coisas e prestarão culto somente a Deus. Mas ele disse que caso não façam isso e prefiram adorar os deuses pagãos, eu visitarei os filhos e a geração até a 3ª e 4ª geração. Mas não é uma coisa determinante. Ele vai dizer neste versículo: daqueles, volte ao versículo, daqueles que me desprezam. Você pode ter um pai que desprezou a Deus, uma mãe, ou um avô, mas você pode interromper isso, basta você não mais desprezar a Deus e os seus mandamentos, e todo este ciclo de infelicitações, de maldição, então ele está quebrado por causa da sua obediência e do seu amor a Deus. E o verso de número 6: mas trato com bondade até 1000 gerações. Então não é só 3, 4, mas aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, se a gente guardar os mandamentos do Senhor, viver na sua presença, com temor no nosso coração, nós temos a bênção e a guarda do Senhor. Verso 7, o 3º mandamento: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. É tratar Deus com desdém, com desprezo, não ter temor, não ter respeito ao seu nome. Nós vamos ver isso em outra ocasião, cada um deles.
Verso 8, quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. E Jesus ressignificou este sábado, porque ele se transformou numa coisa pesada, uma coisa legalista, uma coisa que o sábado se tornou maior do que as pessoas. Mas Deus ressaltou: trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia, o sábado, que agora é o nosso domingo, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, os filhos dos teus filhos, nem teus servos e servas, nem teus animais, nem o estrangeiro que morarem em tuas propriedades. Pois em 7 dias o Senhor fez o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Muito bem, até aqui são esses 4 mandamentos que se referem à nossa relação com Deus. Não terá outro Deus diante de ti, não farás imagem de escultura, não adorarás estes deuses, e vai zelar pelo nome do precioso do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo, e também guardar, ter um dia reservado para adoração, para dedicar ao Senhor. Agora, uma sequência de mandamentos do homem para com o próprio homem, do ser humano para com outro ser humano, e são 6, e as tábuas da lei eram 2 tábuas da lei, em pedra, né? Chamada de tábua, mas não é entendido que é madeira, mas é tábua no sentido de que formado reto, né? Então, nestas tábuas da lei, 2, uma de um lado tinha os 4 mandamentos, que eram um pouco mais extensos e colocados ali, e do outro lado os 6 outros mandamentos, referindo-se à nossa relação com o ser humano. Veja como Deus valoriza, Deus dá importância a essa nossa relação com as pessoas. Tem muita gente que se preocupa com a relação com Deus, mas não se interessa pelas outras pessoas. Então, eu li um pensamento de Carlos Drummond de Andrade, eu fiquei um pouco estranhando. Ele disse: eu não preciso de 10 mandamentos. Meus 10 mandamentos é: não se meta na vida de ninguém e tudo vai ficar bem. Então, acho que ele não entende bem o que é isto, o que significa este conceito de 10 mandamentos. A lei trazia uma resposta, né? A lei trazia uma proposta, quer dizer, de proteção ao homem e à família, e então Deus cuidaria disto, dessas pessoas mas o mandamento não é só de culto a Deus, mas sim também de cuidado com as pessoas. E começa com o 5º: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o único mandamento aqui que tem promessa, né? Os outros estão com promessa embutida, mas esse está com promessa explícita. Isso tem a ver até com obediência. Filhos obedientes tendem a viver mais. Nós estamos vivendo uma sociedade em que duvido que os pais estejam felizes com os filhos que ficam nas baladas, aí colocando em risco suas vidas e morrendo e sendo punidos. Então, quem é filhos obedientes tende a viver mais, porque são mais prudentes em obedecer seus pais. O 6º mandamento: não matarás. O 7º mandamento: não adulterarás. O 8º: não furtarás. O 9º: não farás falso ou não darás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento: não cobiçarás. Cobiçar a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem o seu boi, jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Um terceiro ensino, terceira observação importante sobre os 10 mandamentos é que com os 10 mandamentos foram dados a um povo coletivamente, mas ele requer um comportamento, uma atitude de obediência individual. Por que eu digo isso? Porque se você olhar todo o texto em volta,
ele vai falar vós o povo, se referindo ao povo. Mas na hora dos mandamentos, Deus usa os verbos segunda pessoa do plural, passou de vós para tu, para a primeira pessoa do plural, ou do singular. Então, agora, não matarás tu, não adulterarás tu, e não mais coletivamente. Claro que o coletivo ajuda a gente nesse processo, mas a responsabilidade é individualmente. Não é mais vós, mas é eu. Eu tenho essa responsabilidade. Deus não vai cobrar do coletivo o cumprimento dos mandamentos. Deus, é muito difícil, eu vivo numa sociedade muito... É muito difícil manter esta minha postura e os princípios dos 10 mandamentos. Mas eu não mandei os 10 mandamentos para uma sociedade, eu mandei para você, para cada um individualmente, para cada uma de suas criaturas. A quarta observação é que os 10 mandamentos foram anunciados diretamente por Deus a todo o povo. Isto é, até que Deus tentou, né? O texto fala de que Deus anunciou esses 10 mandamentos em alta voz. Vejam só o verso Êxodo 19, 17 e 19. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, muita fumaça, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Sua fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O clangor das trombetas ia anunciando ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Vejam Êxodo capítulo 20, verso 1. Então falou Deus todas estas palavras. E ele falou para todo o povo todos os seus 10 mandamentos. Mas com efeito da sua glória e majestade, com trovões, com som da buzina, com alguma coisa de assombrar, de atemorizar, digamos assim, de fazer, diz que o povo estava tremendo, a ponto de eles talvez não ficaram impactados com toda a situação, que foi preciso então que eles não aguentaram ouvir todas aquelas coisas. Vejam só o que diz o verso 18 do capítulo 20. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. Verso 19, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Deus falando e as manifestações poderosas da natureza reagindo, e para impactar aquele povo. Sim, nós estamos ouvindo, mas fala você, nós vamos ouvir o que você vai falar. Interessante, aquele povo, será que ouviu mesmo que depois o Moisés disse? Às vezes Deus usa os seus profetas, os seus ministros, os seus missionários para falar, e as pessoas não dão importância. Muito pior será Deus falando, com mais força, e aí os corações endurecidos, ou as pessoas que não estão propensas a adorar e se inclinar, sentirão um impacto muito terrível que não suportarão. Então pediram que Deus não lhes falasse, mas que falasse a Moisés, porque Moisés tinha estrutura para falar com Deus e ouvir Deus, não eles, e que ele depois falaria a eles, e eles então se comprometeriam em fazer tudo o que Deus havia mandado. Verso 20, Moisés disse ao povo: não tenham medo, não tenham medo. É Deus falando.
Quando Deus visitar você e você sentir, não tenha medo. Fique tranquila, que nem Samuel, Deus falando, e ali vai dizer, olha, vai lá, diga quando ele te chamar, Samuel, você diz, eis-me aqui, não precisa ficar com medo. Quem tem intimidade com Deus, quem tem o temor de Deus no coração, a gente não precisa temer manifestações de Deus. Deus veio prová-los, disse Moisés, para que, olha, parece uma contradição, para que o temor de Deus esteja em você e os livre de pecar. Não tenham medo, para que o temor de Deus esteja com vocês. Parece contraditório, mas é o que ele está dizendo assim, a gente não tem que ter medo de Deus. Pelo contrário, a gente tem que ser próximo de Deus, amigo de Deus, reconhecendo sua glória e majestade. E ser amigo de Deus não quer dizer ser íntimo demais, abusado demais, irreverente demais, não levando a sério, como às vezes a gente faz com um amigo, mas temos que ter, não precisamos ter medo de Deus, mas o temor de Deus é fundamental. Quando a gente perde o temor, aumenta o potencial para o pecado. Quem teme ao Senhor, quem tem reverência ao Senhor, tende a pecar muito menos. Isso, meus irmãos, é fundamental. A voz de Deus então veio acompanhada de muitas manifestações extraordinárias e inclusive da natureza. Não tenhamos medo de Deus, mas temor de Deus. O temor nos ajuda a não pecar. A quinta observação sobre os 10 mandamentos é que os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus, né? Então, foi Deus que falou e foi Deus que escreveu. Êxodo 24, 12, vocês se lembram, Deus escreveu, né? E Moisés depois, Deus falou para o povo, Deus falou para Moisés, mas Moisés não anotou. Mas Deus mandou que Moisés levasse a pedra, a tábua de pedra, para ele escrever, e Deus escreveu. E depois desse episódio em que ele só falou, ele chamou então Moisés para de novo no Monte Sinai, pegar as tábuas e levasse para o povo, as primeiras tábuas da lei. Então no capítulo 24, verso 12 e 13 disse o Senhor a Moisés, suba a mim ao monte, fique aqui e lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para instrução do povo. Então Deus primeiro falou, tempos depois, Moisés deixou as pedras lá, agora Deus chama Moisés para receber as pedras que estavam todos os mandamentos, esses mandamentos. Então, essas tábuas também são chamadas de tábuas do testemunho. É uma confirmação de que aquilo que eu falei está escrito, e que está escrito em pedra, para que não se deteriore. Podia ser até quebrado, mas a ideia de um testemunho permanente. Moisés, meus irmãos, transmitiu, foi Moisés que transmitiu, mas o doador e o autor foi o nosso Deus. Pois bem, vocês sabem que tempos depois, quando Moisés desceu depois desse 24, quando ele desceu com essa primeira versão dos 10 mandamentos, ele encontrou o povo numa situação tão vergonhosa, adorando um bezerro de ouro. Isso aí é um assunto para outro estudo, mas ele ficou tão indignado com tudo aquilo, que ele pegou as pedras que Deus escreveu com seu próprio dedo, e jogou no chão e quebrou de tanta indignação por ver tanta vergonha. Então, Deus então o chamou e para que fizesse de novo mandou fazer novamente as outras tábuas, 2 tábuas de pedra novamente, e as segundas tábuas foram escritas não mais por Deus, mas pelo próprio Moisés, talvez como
como resposta ao seu descontrole. Tem pastores que às vezes, ou líderes, e que tomam atitudes bruscas por causa de pecados das pessoas e prejuízo até para o próprio reino de Deus. Não podemos fazer. Nós sempre há pessoas fiéis. Tanto é que depois que ele voltou e disse: quem está com Deus? Se todo um bom grupo do povo não adorou o bezerro de ouro, e eles e uma boa parte dos que adoraram foram punidos. Mas aqui em Êxodo 27, 28, vejam só: disse o Senhor a Moisés: escreva estas palavras. Agora é você que vai escrever, porque é de acordo com elas que faço aliança com você, Israel. Então eu quero fazer uma aliança, mas quero escrever. Eu vou abençoá-los, eu vou tornar o meu povo meu tesouro, eu vou tornar vocês meus sacerdotes, eu vou tornar vocês minha nação santa. E eu tenho um testemunho escrito. E hoje a palavra de Deus é o testemunho de Deus. A palavra de Deus diz: olha, eu quero que vocês vivam assim. E não é porque vocês ouviram falar, mas é porque eu escrevi. Eu ditei esses mandamentos que são aqui o 10. Moisés então ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Novamente, um segundo momento. Ele tinha ficado 40 dias e o povo sentiu a falta dele. Começaram, ele sumiu, ele morreu e adorar. Agora Deus manda de novo ele 40 dias, 40 noites. Mas dessa vez ele vai preparar toda aquela tábua escrita na pedra e dos mandamentos. Demorou mais tempo, mas ele fez ainda com mais temor. Diz o texto que, capítulo 27, verso 8, diz o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. É a primeira vez que essa expressão aparece, os 10 mandamentos. Antes eram os 10 mandamentos, mas Deus chamou apenas de aliança. E aqui continua Deus chamando de aliança, mas que foram agora denominados os 10 mandamentos. Muito bem. A sexta observação é que os 10 mandamentos, meus irmãos, causaram um profundo impacto no mundo inteiro. Mundo inteiro. Sem dúvida nenhuma, vocês sabem que até os muçulmanos têm o 10 mandamentos como parte da sua religião. Algumas outras religiões também. E alguns países construíram suas constituições em cima destes 10 mandamentos. Então tem uma influência na religião, na lei civil, nas diversas sociedades atuais. Então há uma função pública e universal da lei dos 10 mandamentos que traz diretrizes à sociedade moderna, servindo como uma bandeira, impedindo que o homem de fazer o que bem interessa, evitando assim a decadência e o caos ainda maior. Não fosse os 10 mandamentos, talvez a história da humanidade teria sido interrompida. Não fosse os 10 mandamentos e também a promessa de Deus de sua salvação. Então, a aplicação diária destes 10 mandamentos na nossa vida, meus irmãos, é uma forma ética de nós estarmos reforçando nossas convicções éticas e morais, que ultrapassam inclusive as questões religiosas. Às vezes um indivíduo não é religioso, mas ele segue os mandamentos. Agora, só seguir os mandamentos não resolve, porque de alguma maneira nós sempre vamos falhar em algum. Por isso que a gente tem, para cobrir a nossa falha, o sangue precioso de Jesus Cristo. Então, prevalece, portanto, no coração das pessoas uma vontade do antinomismo. O antinomismo eu quero viver sem lei, eu quero que não haja preceitos morais, não haja obrigatoriedade, tudo é relativo, eu quero viver livre, quero fazer o que
o que quero, e pensar e agir como eu quero. Então, graças aos 10 mandamentos, este impulso carnal para o mal tem sido alterado. A sétima observação a respeito dos 10 mandamentos, meus irmãos, eles mostram, e isso é muito importante também, eles mostram o nosso pecado. Ninguém passa pelo crivo dos 10 mandamentos plenamente. Com os 10 mandamentos, Deus objetiva convencer o ser humano dos seus pecados. Esses dias eu caí aqui, né? Alguns irmãos viram, felizmente estava fora do ar, mas a dor permaneceu comigo muito tempo, e foi aumentando essa dor, aumentando, e eu botei gelo, fiz uma coisa ou outra, mas não resolveu. Então, eu tive que passar num hospital e fizeram um raio-x e, de fato, o dedão quebrou. Então, esse raio-x, então, mostrou o que eu tinha, né, com aquele problema. Mas o raio-x não me curou. Um médico teve que olhar e descobrir, pelo raio-x, que eu tinha esse problema. Eu tinha os sintomas dele, mas não sabia o que era. Então, teve que ser imobilizado, teve que ser enfaixado, teve que tomar anti-inflamatório, etc. Eu ainda estou com ele ainda imobilizado, mas para que ele possa seguir o seu processo de cura. Meus irmãos, da mesma forma, da mesma maneira, os 10 mandamentos foram dados por Deus como para que a gente pudesse ter a noção do que está acontecendo dentro de nós. Os 10 mandamentos mostram toda a nossa inclinação para o mal. Se alguém diz assim, como disse o jovem rico, eu guardo todos os mandamentos. Aí ele disse, será que guarda mesmo? Então, e ele, na verdade, não guardava o mais importante, que é adorar a Deus sobre todas as coisas. Ele gostava da sua situação de riqueza e adorava essa riqueza, embora tenha sido um bom homem. Há muitas pessoas boas nesse mundo, mas ninguém passa pelo crivo perfeito dos 10 mandamentos. E Romanos vai dizer isso, Romanos 3:20 vai dizer, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas pastor, então, qual a importância de praticar ou não praticar? Mas o desejo de fazê-lo, o compromisso de buscar fazê-lo, mas com a consciência de que ainda é limitado, é imperfeito, que certamente terá dificuldades para cumprir tudo o que os mandamentos dizem. Mas se quando pecar num deles, você poderá pedir a graça, a misericórdia e o perdão do Senhor para a sua vida. Precisamos, meus irmãos, então examinar nossas vidas à luz dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não consertam o nosso problema em si, mas aponta o nosso problema para a gente checar, fazer um check-up da nossa vida, um checklist de como estamos em relação ao nosso Deus. E temos a graça e o perdão de Jesus Cristo oferecido na cruz do Calvário em nosso favor. O 8º princípio que a gente aprende, os 10 mandamentos são para serem cumpridos. Sofreremos se não o fizermos, e seremos felizes se o fizermos. Isso é simples. Os 10 mandamentos estão aí para serem cumpridos. Se os cumprirmos, seremos felizes e abençoados. Se não os cumprirmos, sofreremos e seremos infelizes. Não é que Deus vai mandar infelicidade para você. Deus que colocou esse sistema. Você quer ser feliz? Aqui está o segredo. Siga esses 10 mandamentos, você vai ser mais feliz. E tem agora o auxílio do perdão do meu Filho, Cristo Jesus. Então, siga nisso. Mas se você não seguir, e de vez em quando está permanentemente ou sem temor no coração, quebrando estes mandamentos, então
certamente você estará atraindo para você infelicidade. Mandamentos, meus irmãos, não são sugestões de Deus. Mandamentos não são, digamos assim, recomendações de Deus. Mandamentos são mandamentos de Deus. A nação de Israel, em diversas vezes, voltou-se contra Deus, deixando de seguir o mandamento de Deus, quebrando aliança, adorando outros deuses, mentindo, roubando, se prostituindo com outros deuses e sendo infiéis, e por isso sofreu as consequências. Sofreu as consequências. Meus irmãos, você quando é pequeno, e sua mãe e seu pai dão regras para você. Você não pode aqui, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. A tendência nossa é de rebeldia. Nós temos uma tendência natural para não obedecer. Tanto é que uma das primeiras palavras que a criança aprende é não, porque nós temos essa propensão à desobediência. E às vezes os pais que ficam colocando regras nos filhos, e os filhos dizem, não, eu sou infeliz, eu sou muito reprimido, não posso fazer nada. Na verdade, só com a maturidade que a gente vai descobrir que aquelas regras nos ajudaram a não sofrer, nos ajudaram a preservar nossa vida, nos ajudaram a não passarmos por momentos tão difíceis na nossa vida. Então, a desobediência, meus irmãos, nos traz um sofrimento e, inclusive, a morte prematura. Todos os mandamentos começam com não. Não farás, não farás, em forma de abreviação. Só o único que não começa é o honra teu pai e tua mãe. Então, mas você tem a liberdade de dizer não. Não matarás. Não, eu vou matar. Não, eu vou roubar. Não, eu vou adulterar. Não, eu vou mentir. Não, eu vou cobiçar. Mas a responsabilidade é sua. É como você recebe uma prescrição médica e não toma os remédios, então você é responsável absoluto por essa situação. Então, meus irmãos, para terminar, os 10 mandamentos devem ser entendidos como um caminho de vida. São normas que visam a vivência da liberdade dos filhos de Deus. Indicam as condições de uma vida liberta da escravidão do pecado. E 9, os 10 mandamentos devem ser integrados e interdependentes. Um depende do outro. Não adianta você não roubar, mas ser adúltero. Não adianta você mentir, mas cobiçar. E outras questões. Não adianta você honrar pai e mãe, mas não honra Deus em outros aspectos. Por isso que Tiago vai dizer, 2,10, qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Eles estão integrados. E o 10º diz que os 10 mandamentos foram refinados e alguns artigos foram ressignificados e aprofundados por Jesus. E esse nós vamos examinar um estudo mais amplo no próximo domingo, se Deus quiser. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a dar importância a esse precioso documento, a essa aliança que Deus fez conosco. Queremos ter uma vida feliz, queremos ter uma vida abençoada, queremos ter uma vida em paz com Deus, em paz com os homens, queremos ter uma vida próspera, queremos ter uma vida de vida eterna. Então, tenhamos Jesus no nosso coração, aceitemos o seu sacrifício, mas vivamos, produzamos frutos desta vida, cumprindo os mandamentos do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor.